A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, como é bom contar com a sua companhia para mais um programa Conexão com Deus. Pedra fundamental. Quem é do ramo da construção sabe. Quem não é, fica sabendo agora. Pedra fundamental era a primeira pedra a ser assentada na esquina de um edifício em construção. Assim, um ângulo reto era formado, dando a base correta necessária para o restante da construção ser bem sucedida. Na Bíblia, em um diálogo intenso com Pedro, surge a figura da pedra para exemplificar quem seria a base da igreja, o fundamento da igreja. Hoje é sobre essa passagem bíblica que o reverendo Hernandes Dias Lopes irá conversar com você. Quando voltarmos do intervalo, ele já estará aqui a postos te aguardando. É daqui a pouquinho, hein? Não sai daí! Estamos apresentando Conexão com Deus. Z3 Ideias, livros, bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas com as melhores condições de desconto e pagamento, e tudo isso num só lugar. São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou, se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Qualivinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Comprometida em levar uma palavra de fé, amor e esperança. Nestes 107 anos, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Nós temos aprendido, tem mudado a nossa vida, tem nos dado sede de conhecer mais a Deus. Acho que esse é o ponto principal. Aqui a gente tem um alimento espiritual que a gente precisa para o dia a dia. Nós temos tido a oportunidade de ouvir mensagens muito profundas do Evangelho e isso tem mudado muito a nossa vida cristã e tem trazido novos desafios à nossa vida. Crianças, jovens e adultos sendo capacitados a influenciarem de forma positiva suas casas, escolas e trabalhos. Deus, faz uma diferença muito grande na vida de qualquer um. Eu trago amigos, meus pais trazem amigos e cada um tem uma experiência sempre inesquecível com Deus. Tenho visto que o principal motivo da minha existência é glorificar o nome do Senhor, e eu creio que esse programa tem abençoado não só a mim, mas a muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Os meus 3 filhos estão aqui na igreja também, têm vindo, têm frequentado, têm participado das atividades e a gente tem visto o crescimento na vida deles cristã também. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele, Então esse é o nosso pedido. Traga os seus filhos para cá, que com certeza vão ser bênção na sua casa e onde eles estiverem. Valores firmados, famílias transformadas, casamentos restaurados. Esse é o resultado de uma igreja que vive constantemente sob a vontade de Deus. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela tem um compromisso com Deus, ela tem um compromisso com as pessoas de ensinar a palavra e apresentar para você os princípios do Evangelho, os princípios éticos, os princípios espirituais. A nossa igreja aqui é uma igreja que está simplesmente para acolher você. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto extremamente importante na história do cristianismo. É um assunto polêmico, é verdade, onde nós não temos consenso. Entretanto, não é um assunto duvidoso, porque a Bíblia deixa orientações muito claras e seguras. Eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: qual é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada? Eu quero trazer à sua memória esclarecida
o texto clássico que lida com essa questão é Mateus capítulo 16, versículo 18. O contexto é que Jesus estava lá nas regiões de Cesareia de Filipe, quando perguntou para os seus discípulos: o que o povo está falando a meu respeito? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: Senhor, uns pensam que tu és João Batista, outros pensam que tu és Elias, outros pensam que tu és Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus se volta para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu pelo grupo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu a Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem é a pedra? Há três opiniões bem distintas nesse quesito. Primeiro, é que Pedro é a pedra. E a ideia é que onde está Pedro, aí está a igreja. A segunda posição é que esta declaração de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é que é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Mas a terceira posição é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Onde está a verdade? Qual é a maneira clara, bíblica, de interpretarmos esse texto? E nós adotaremos aqui a vertente de que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. É claro que esta pedra não poderia ser Pedro, porque a igreja de Deus não poderia ser construída sobre um homem vulnerável como Pedro, como você, como eu, como nós. Este próprio Pedro, que afirma que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, nesta mesma passagem, logo em seguida, neste mesmo lugar, nesta mesma ocasião, quando Jesus afirmou que era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos pecadores para ser preso, crucificado e ressuscitar o terceiro dia, passa a repreender a Jesus. E Jesus tem que olhar para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim pedra de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. No imediato momento seguinte, Pedro já é pedra de tropeço. Já está sendo usado por Satanás para tentar desviar Jesus da cruz. A igreja não pode estar sendo edificada sobre um fundamento tão vulnerável. O próprio versículo, que é o versículo base, Mateus 16, 18, não nos permite entender que Pedro é a pedra. Porque há aqui um trocadilho na língua grega. A palavra Pedro no grego é Petros, que é fragmento de pedra. E a palavra pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, é Petra, que é rocha inabalável. A palavra rocha na Bíblia nunca foi usada para qualquer homem. É uma metáfora usada apenas para Deus. Ainda mais, o pronome que Jesus usa não é essa, mas esta. Eu também te digo que tu és Petros, Pedro, mas sobre esta e não sobre esta Petra, rocha, eu edificaria a minha igreja. Na verdade, se Jesus se referisse a Pedro, ele não diria sobre esta pedra, mas sobre essa pedra. Mais ainda, a palavra Petros é um substantivo masculino, a palavra Petra é um substantivo feminino, não combinaria também, dentro da própria estrutura linguística, dizer que Pedro é a pedra. Porém, é importante entender o contexto. Jesus, no contexto inteiro, está tratando não de Pedro, mas tratando da sua própria pessoa. Mais tarde, quando Pedro vai pregar em Jerusalém o seu sermão,
ele vai afirmar isso, que Jesus Cristo é a pedra rejeitada pelos homens. E que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus. Quando ele escreve lá no final do seu ministério, a sua primeira carta, ele vai dizer isso, que este Jesus que os homens rejeitaram é a pedra de esquina, a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O próprio Pedro entende e escreve que Jesus e não ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Nesse próprio versículo, Jesus Cristo está dizendo, primeiro, que ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, que ele é o dono da igreja, eu edificarei a minha igreja. Que ele é o edificador da igreja, ele diz, eu edificarei a minha igreja. E mais, Jesus Cristo está dizendo que ele é o protetor da igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De tal forma que a igreja, que é composta de todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, a igreja que não é uma denominação, não é católica, não é batista, não é assembleia, não é presbiteriana, não é metodista, é a igreja composta de todos aqueles que foram amados por Deus, remidos por Jesus, habitados pelo Espírito Santo, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Esta igreja está edificada sobre a pedra dos séculos, que não se abala, que é Jesus Cristo nosso Senhor. A pergunta que eu lhe faço é esta: você já faz parte desta igreja? Você já foi salvo? Seus pecados já foram perdoados? Você já foi lavado no sangue do Cordeiro? Você já tem a certeza da vida eterna? Tem a convicção de que o Espírito Santo selou você e que o seu nome está escrito no livro da vida? Hoje, agora aqui, você pode tomar essa decisão, entregar o seu coração para Jesus. Eu oro por você. Deus, eu te peço que tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, dando-lhes a compreensão da tua palavra e aplicando-lhes a verdade eterna ao coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando então mais um programa Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Nosso contato está aí no seu vídeo. Eu aproveito também o ensejo para agradecer sua audiência e lhe fazer um convite muito especial. Venha nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Nós temos cultos todos os domingos, às 8 horas da manhã, às 11 horas da manhã e também às 7 horas da noite. Nós temos cultos também às segundas-feiras, às 20 horas, Conexão com Deus, onde muitas igrejas participam conosco. E também às terças-feiras, às 3 horas da tarde. Nós temos ainda uma belíssima escola bíblica dominical todos os domingos, às 9h30 da manhã. Você é o nosso convidado. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, estaremos de volta. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Z3 Ideias, livros, bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas com as melhores condições de desconto e pagamento, e tudo isso num só lugar. São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou, se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida.